Oi, gente! Essa é a parte 2 do vídeo sobre como fazer essa mandala aqui a partir da leitura do gráfico. Se você ainda não viu a parte 1, volta lá para ver, porque lá tem as voltas 1 a 10. Aqui a gente vai fazer das voltas 11 a 20 e mais amarração. Então, vamos começar. Aqui na volta 11, a gente vai caminhar com esses pontos baixíssimos para chegar até o local de início, que é aqui, onde a gente vai começar subindo 3 correntinhas como o primeiro ponto alto e mais um ponto alto do lado. Aí a gente vai seguir fazendo 2 correntinhas, 7 pontos altos em cima das correntinhas da carreira de baixo, mais 2 correntinhas aqui, e nessa parte, 2 pontos altos, 5 correntinhas e mais 2 pontos altos para reiniciar. Então, a gente terminou o trabalho aqui nesse triângulo, agora a gente vai caminhar porque o recomeço ele é aqui, ó. Então, vou caminhar com os baixíssimos. 1, 2, 3 aqui nas 3 correntinhas, né? E aí, vou fazer mais um para ficar bem em cima desse ponto alto, tá? O início mesmo da volta tá aqui. Então, um ponto alto, mais um aqui do lado, 2 correntinhas. E aqui nesse espaço de correntinhas da volta anterior, a gente vai fazer 7 pontos altos. Então, aqui 7 pontos altos. Aí, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ponto sobre ponto aqui. E aí, pra passar por cima aqui, ó, desse bico, que a gente vai fazer as 5 correntinhas. E aí, já recomeço aqui do outro lado, tá? Com os 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Tá? Aí, 2 correntinhas, 7 pontos altos nesse espaço. E assim seguimos até terminar essa volta. Para fechar aqui, então, essa volta, que é a volta 11, eu já fiz os 2 pontos altos aqui, já tinha os 2 pontos altos aqui do outro lado, então, só fiz as 5 correntinhas e vou fechar com o baixíssimo no alto desse ponto alto aqui. Vou pegar também ele daquele jeito, mais firme, pego na correntinha, passo por trás, volto pelo meio e aí sim faço o baixíssimo, tá? Vamos lá para o gráfico, ver o que a gente vai fazer, então, na volta 12. Aqui na carreira 12, a gente já tá no ponto certo para recomeçar. Então, a gente vai subir 3 correntinhas como primeiro ponto alto, fazer mais um ponto alto do lado. Aqui no meio, a gente vai fazer 2 correntinhas, aí 7 pontos altos em cima dos pontos altos da carreira de baixo, só que separados por correntinhas. Perceba que tem um pontinho aqui do lado de cada ponto alto, então, essas são as correntinhas que estão separando. Aí, no finalzinho aqui, mais 2 correntinhas, e aqui nessa parte, são 2 pontos altos, ponto sobre ponto, uma correntinha, um ponto alto em cima das 5 correntinhas da carreira de baixo, mais uma correntinha de separação, e aí eu recomeço. Então, vamos lá, vamos para a prática aqui. Então, na volta 12, a gente vai subir aqui o ponto alto com 3 correntinhas, no lugar onde a gente fechou a outra volta, a gente já tá no lugar certo, e aí a gente vai fazer o ponto alto do lado aqui. Os 2 pontos altos, aí 2 correntinhas. Então, agora a gente vai fazer esses 7 pontos altos, ponto sobre ponto, só que separados por uma correntinha em cima desses pontos que a gente já tem. Então, 1 e uma correntinha. 2, correntinha. 3, 4, 5,
e 7. Aí, depois do 7º, a gente vai fazer 2 correntinhas. 2 pontos altos aqui, ponto sobre ponto. E aí, aqui agora, nesse espaço que ficou, é uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Agora, a gente recomeça aqui. E essa é a nossa volta de número 12, vamos seguindo assim até o final, tá? Então, aqui finalizando a volta 12, 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto aqui no meio. Mais uma correntinha e vamos fechar aqui no alto desse ponto alto. Se quiser, também dá para fazer aquele outro fechamento, tá, gente? Vou fazer aqui uma vez pra... Ó. E para no lugar certinho também. Agora, vamos pro gráfico ver a nossa volta de número 13. Para iniciar a volta 13, a gente vai fazer as 3 correntinhas que são o primeiro ponto alto, mais um ponto alto do lado, como a gente fez na carreira de baixo. 2 correntinhas aqui. E aqui agora, a gente vai fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. E o ponto baixo, ele vai pegar na correntinha da carreira 12, naquelas de separação. É aqui que vai dando esse formato do abacaxi. Aí, aqui, 2 correntinhas. Essa parte aqui, igual a volta 12, 2 pontos altos, uma correntinha. Aí, o ponto alto vai ser sobre o ponto alto da carreira de baixo, mais uma correntinha e recomeço. Vou subir aqui 3 correntinhas, primeiro ponto alto aqui do lado. 2 correntinhas. Então, vamos para abacaxi agora. Abacaxi, a gente vai começar aqui, entre esses 2 pontos altos. Depois que eu fiz meus 2 pontos altos, 2 correntinhas. Venho entre esses 2 pontos altos e faço um baixo aqui no meio. E 3 correntinhas. Um baixo no próximo espaço, entre 2 pontos altos. 3 correntinhas. Um ponto baixo. 3 correntinhas. Outro aqui. Mais um. A gente tem que preencher todos aqui, ó. Faltou um aqui. Então, onde tem ponto alto, aqui a gente vai começar a fazer essa ponto baixo, 3 correntinhas para ir formando o desenho do abacaxi. Aí, duas correntinhas. Faço aqui esse contorno com os 2 pontos altos. E aqui, de novo, vamos repetir. Um ponto alto, uma correntinha, aliás, um ponto alto, ponto sobre ponto, uma correntinha e recomeço. Bom, então, aqui eu tô finalizando, vou fazer as 2 últimas correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, o último ponto alto aqui. E última correntinha. E aí, vou fechar aqui no alto desse ponto alto aqui, que é a terceira correntinha. Certo? Então, essa aqui foi a volta 13. Então, agora vamos dar uma olhadinha como é que vai ser a volta 14. Aqui, então, para começar, a gente vai fazer 3 correntinhas como primeiro ponto alto, mais um ponto alto do lado. 2 correntinhas de separação. Continuamos aqui fazendo um ponto baixo, 3 correntinhas, para continuar aqui o nosso formato abacaxi. Percebam que a cada volta para cima, ele vai diminuindo um gominho, né? Porque a gente vai começar aqui nessas 3 correntinhas, o nosso primeiro ponto baixo,
Aqui a gente tem mais 2 correntinhas para separar. E agora aqui a gente vai ter 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, 2 pontos altos saindo do mesmo ponto alto da carreira de baixo, 2 correntinhas, e aí reinicio com os 2 pontos altos. Bom, então vamos lá. Conforme vimos, vamos subir 3 correntinhas e fazer mais um ponto alto ao lado. Nossos 2 primeiros pontos altos, para continuar aqui nessa sequência, a gente vem subindo. 2 correntinhas. E aqui nessa parte, a gente vai dar continuidade nos gominhos do abacaxi, fazendo um ponto baixo no espaço de 3 correntinhas e mais 3 correntinhas. Então, em cada espacinho, a gente vai fazer um ponto baixo e 3 correntinhas, em cada gominho desses. Então, ó, reparem que a gente tinha antes 5, e agora a gente tá com 4 voltinhas dessa aqui, porque ele vai diminuindo assim, né? Então, aqui, 2 correntinhas, e aí os 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Aqui são mais 2 correntinhas, e aqui onde a gente tinha um ponto alto, agora a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Era um só, aqui um só, agora aqui são 2. Mais 2 correntinhas e os 2 pontos altos aqui do lado. Que tá também aqui nessa sequência, dos 2 lados, né? Então, a sequência é essa. Então, aqui quase terminando essa volta. Faltam aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas, e aí a gente vai fechar aqui na terceira correntinha, que é o primeiro ponto alto, com o baixíssimo. Essa aqui foi a volta 14. Agora, vamos ver o que a gente vai fazer na volta 15. Aqui na volta 15, então, a gente vai começar da mesma forma que nas voltas anteriores, fazendo as 3 correntinhas como primeiro ponto alto, mais um ponto alto do lado. Aqui a gente tem as nossas 2 correntinhas de separação. Aqui também permanece bem parecido com a volta anterior, fazendo um ponto baixo nas 3 correntinhas daqui da volta de baixo, mais 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, para continuar afunilando aqui o nosso abacaxi, mais 2 correntinhas de separação. Aqui nessa parte a gente vai ter 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 correntinhas novamente de separação. Aí, em cima desse Vzinho aqui da volta 14, a gente vai abrir mais. Então, a gente vai fazer um ponto alto sobre ponto alto, 5 correntinhas, e aí o outro ponto alto também sobre o ponto alto aqui, que tinham 2, né? Continuam 2, só que com 5 correntinhas no meio. 2 correntinhas aqui para separar, e aí eu recomeço a volta. Então, vamos lá para nossa volta 15. A gente continua aqui com os nossos 2 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui, seguimos no mesmo esquema, então. Ponto baixo, 3 correntinhas. Ponto baixo, 3 correntinhas. 3 correntinhas e o outro ponto baixo aqui. Então, agora, a gente tinha 4 gominhos aqui, a gente ficou com 3, tá? Aí, a gente vai fazer mais 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui na sequência desse fechamento. Esse desenho, né, aqui em volta do abacaxi. Aí, agora, a gente vai, então, fazer mais 2 correntinhas, e onde a gente tinha aqueles, então, pontos altos que a gente fez aqui, né, a gente tava fazendo em cima de um ponto alto só, a gente abriu 2 pontos altos, e então a gente vai fazer o nosso ponto alto, é tipo um V agora, de novo, né, ó, ponto alto em um deles. Então, as 5 correntinhas,
ponto alto no outro. Então, a gente ficou com esse V aqui. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas e vamos recomeçar. Então, tô fechando aqui minha volta 15. As duas últimas correntinhas. E o fechamento aqui na terceira correntinha, que é o ponto alto, o primeiro ponto alto, como a gente vem fazendo nas voltas anteriores. Então, tá aqui minha 15ª volta. Agora, vamos olhar o que a gente vai fazer na 16ª volta. Começando, então, aqui com as 3 correntinhas, representando o primeiro ponto alto, mais o ponto alto do lado. Duas correntinhas, como nas voltas anteriores. Aqui também mantendo a sequência do abacaxi, né? Um ponto baixo nas 3 correntinhas, aí mais 3 correntinhas e assim por diante. Aqui mais as duas correntinhas de separação. Agora, essa parte aqui que a gente vai olhar. Então, 2 pontos altos sobre ponto alto, também como a gente vem fazendo nas voltas anteriores. As duas correntinhas que a gente vem mantendo. Aí, a gente vai fazer 4 pontos altos, a separação aqui com 3 correntinhas e mais 4 pontos altos. E reparem que é tudo dentro daquelas 5 correntinhas que a gente tinha aberto naquele V de baixo, tá? Aí, aqui mais 2 correntinhas para recomeçar. Então, vamos lá. Próxima volta, a gente vai continuar o contorno do abacaxi, fazendo o primeiro ponto alto com 3 correntinhas. Mais o ponto alto do lado, aqui os 2 pontos sobre ponto, duas correntinhas. Aqui, como a gente tá fazendo esse desenho, são sempre 2 correntinhas, né? Que vai acompanhando para manter ele uniforme, assim. Então, 2 correntinhas, continuo aqui com o ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas e ponto baixo, 2 correntinhas e os 2 pontos altos no contorno do abacaxi do outro lado. Então, aqui, ó, a gente tá com esse desenho, né? Que vai afunilando aqui em cima. O abacaxi tá diminuindo e esse contorno também, porque ele vai fechar lá em cima. E aí, que mais temos? Temos os dois pontos, as duas correntinhas. E agora, dentro dessas 5 correntinhas aqui que a gente ficou com esse V maior, a gente vai fazer, então, esses 4 pontos altos. Tudo aqui dentro. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Com mais 3 correntinhas. Parece que não cabe, mas cabe sim, tá? E mais 4 pontos altos também aqui dentro. Que mais? 2 correntinhas. E vamos continuando aqui, recomeçando essa sequência. Terminei aqui a volta, a gente vem aqui no primeiro ponto alto, que são as 3 correntinhas, e fecha com baixíssimo, como a gente tá fazendo em todas as voltas aqui. Então, vamos ver a nossa próxima volta agora. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na volta 17. Aqui a gente começa como nas outras voltas, com as 3 correntinhas como o primeiro ponto alto do lado, 2 correntinhas de separação. Aqui tranquilo também, a gente tá com o nosso último gominho do abacaxi, com ponto baixo, 3 correntinhas e outro ponto baixo, as 2 correntinhas de separação. E agora vamos dar uma olhadinha nessa outra parte. Aqui a gente começa com 2 pontos altos sobre ponto alto,
2 correntinhas para separar. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, o primeiro ponto alto, ele tá sobre ponto alto, daquele conjuntinho de 4 mais 4 que a gente fez embaixo. Só que depois eu tenho uma correntinha para separar, e aí eu pulo esse segundo ponto alto. Aí eu faço um outro ponto alto no terceiro aqui. E pulo de novo, porque eu vou fazer só uma correntinha. Aqui embaixo não tem nenhum ponto em cima do ponto alto. E esse próximo aqui, reparem que ele tá dentro do espaço de correntinhas. Então, aqui eu tenho um ponto alto com 5 correntinhas e mais outro ponto alto dentro do espaço de 3 correntinhas da carreira de baixo. E aqui do outro lado a gente vai repetir, né? A gente vai fazer uma correntinha, esse ponto alto sim, ele tá em cima do ponto alto da carreira de baixo, mais uma correntinha e aqui embaixo não tem nenhum ponto em cima do ponto alto, e aqui no último sim, a gente vai ter um ponto sobre ponto. 2 correntinhas de separação e aí eu recomeço. Então, vamos lá. Vamos continuar subindo aqui o contorno com os três correntinhas e mais um ponto alto. São, então, os 2 pontos altos. Continuo com as minhas 2 correntinhas aqui também. Mais uma parte aqui do abacaxi, que agora só tem um gominho desse aqui. 2 correntinhas. Fecho o contorno do outro lado aqui. Fecho não, né? Continuo ele subindo. Mais 2 correntinhas. Um ponto alto. Ponto sobre ponto. Neste primeiro ponto aqui, do lado direito. Uma correntinha. Pulo o ponto alto, o segundo, vou pro terceiro. Mais outro ponto alto em cima dele. Mais uma correntinha. E o outro ponto alto dentro desse espaço aqui de 3 correntinhas. Então, um ponto alto aqui. Daí, a gente vai fazer 5 correntinhas. E agora, do outro lado, a gente vai praticamente fazer a mesma coisa, né? Só que ao contrário. Então, venho com um ponto alto aqui dentro do espaço. Correntinha, ponto alto, pulando o primeiro e fazendo no segundo. Correntinha, pulo de novo um e faço aqui o ponto alto que tá mais à esquerda, tá? Então, vai ficar assim. 2 correntinhas e recomeçando com os 2 pontos altos do contorno. Então, essa é a volta de número 17. Vamos seguindo, então. Bom, então, aqui finalizando essa volta 17, faltam aqui só 2 correntinhas, e aí eu vou fechar com baixíssimo aqui na terceira correntinha, né? Que é o primeiro, esse aqui é o primeiro ponto alto, e tá pronta. Agora, vamos ver a próxima volta. Faltam poucas. Vamos ver aqui a volta 18, então. A gente vai iniciar com as 3 correntinhas como o primeiro ponto alto, mais o ponto alto ao lado, como nas voltas de baixo. Aqui eu vou fazer as 2 correntinhas de separação. Aqui a gente tem um ponto baixo na ponta do abacaxi, né? Nas 3 correntinhas da volta de baixo, mais os 2 correntinhas de separação. Aqui 2 pontos altos sobre ponto alto, como nas voltas de baixo também. Mais 2 correntinhas de separação. E aqui nessa sequência de pontos altos, agora, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o primeiro aqui, ponto sobre ponto, e o segundo em cima da correntinha. Ponto sobre ponto em cima da correntinha, até chegar nesse último aqui. Então, aí a gente vai ter 5 pontos altos na carreira 18. Aqui no meio, a gente vai fazer 4 pontos altos, 3 correntinhas e mais 4 pontos altos.
em cima dessas correntinhas aqui da volta de baixo. E aqui a gente segue fazendo a mesma coisa que o outro lado, um ponto alto, ponto sobre ponto e outro em cima da correntinha, até o fim. E aqui, para finalizar essa sequência, mais duas correntinhas e aí eu reinicio. Próxima volta, então, vamos lá. Subi 3 correntinhas com o primeiro ponto alto, mais um ponto alto aqui do lado, 2 correntinhas, e o ponto baixo aqui na parte central de cima do abacaxi. 2 correntinhas, aí os 2 pontos altos aqui do contorno. Duas correntinhas, e agora é o seguinte, um ponto alto sobre ponto alto da volta de baixo, um ponto alto no espaço de correntinhas, outro ponto alto, ponto sobre ponto, outro ponto alto no espaço de correntinhas. Aqui tem mais um ponto alto que vai ter outro em cima dele. Então, a gente ficou com 5. Os outros 4, a gente vai fazer dentro desse espaço aqui. Então, 1, 2, 3 e 4. Daí, agora, 3 correntinhas. Aí, de novo, 4 pontos altos aqui dentro do espaço, porque a gente vai descer fazendo a mesma coisa. Então, aqui tenho 4 pontos altos, 2, 3 e 4. Aí, um ponto alto sobre o ponto alto da carreira de baixo. Um ponto alto no espaço de correntinhas, mais um ponto alto. A gente vai preenchendo tudo. Ponto alto sobre ponto alto no espaço, e o último sobre esse último ponto alto aqui. E aí, 2 correntinhas, e aí aqui é onde eu inicio de novo esses 2 pontos altos. Então, vamos ver, ó. Aqui, a gente tem os 2 pontos altos que vão fechando o contorno com as 2 correntinhas, esse ponto baixo aqui, para prender aqui a ponta do abacaxi. Contorno, 2 correntinhas, e aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 9, conferindo pra ver se tá certinho. E do outro lado também, 2, 4, 6, 7, 8, 9, com as 3 correntinhas separando, tá? Então, é isso. Agora, a gente vai dar a volta toda fazendo essa sequência. Então, finalizando aqui a volta 18, fazer o último ponto alto, as 2 últimas correntinhas e fechar aqui acompanhando o mesmo lugar das outras voltas com baixíssimo no primeiro ponto alto, que eram as 3 correntinhas. Então, agora vamos ver a volta 19. Estamos quase chegando no fim. Volta 19, então. 3 correntinhas com o primeiro ponto alto, mais um ponto alto do lado, como em toda essa sequência aqui que a gente fez. Apenas uma correntinha aqui no meio, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 correntinhas aqui ao lado para acompanhar, na verdade, né, essa mesma abertura aqui. Isso que faz a mandala ficar uniforme. Então, a gente tem essas 2 correntinhas. E aí, a gente tem a sequência de pontos altos intercalados agora por correntinhas. Então, a gente vai mais uma vez fazer em cima de um ponto alto, uma correntinha, pulo seguinte. Mais um ponto alto sobre ponto alto, mais uma correntinha, pulo seguinte. Chegando até a ponta aqui. Então, a gente começa com o primeiro ponto alto aqui, sobre este, e termina sobre o último aqui, intercalando com correntinha. E no meio aqui, onde tinha essas 3 correntinhas, a gente vai fazer
um ponto alto, 3 correntinhas, mais um ponto alto, né? Tipo um V. E aqui do lado, dessa parte aqui, é a mesma coisa que o lado de lá. Então, ponto alto, sobre ponto alto, correntinha e pulo um, mesma coisa, né? Um ponto sobre ponto, uma correntinha, pulo mais um, até chegar aqui nesse último ponto alto. Daí as tradicionais duas correntinhas para finalizar e aí mais 2 pontos altos para recomeçar. Começando então aqui a volta 19 com os 2 pontos altos, lado a lado, 3 correntinhas mais o ponto alto. Aí a gente tem aqui só uma correntinha e a gente já vai passar aqui pros 2 pontos altos do contorno do lado esquerdo. A gente tá aqui realmente agora fechando esse contorno. Na próxima volta, a gente faz o bico que falta aqui. Agora, então, mais 2 correntinhas. Então, agora aqui esses pontos altos. A gente vai fazer um ponto alto sobre ponto alto no primeiro, daqui da carreirinha de baixo. Uma correntinha, aí eu pulo um ponto alto e faço aqui no terceiro, correntinha. Pulo mais um, eu vou pulando e fazendo uma correntinha, tá? Então, correntinha, pulo mais um ponto alto, faço no próximo, até chegar na ponta aqui. Mais uma correntinha, faço um aqui dentro do espaço de 3 correntinhas, faço mais 3 correntinhas, aí mais, aqui dentro do espaço são 2 pontos altos separados por essas 3 correntinhas, e aqui vou descendo da mesma forma, uma correntinha separando, um ponto alto aqui nesse primeiro, aí vou fazendo uma correntinha para intercalar, pulando um ponto alto, até chegar no fim da sequência aqui. Mais uma correntinha e o último ponto alto aqui. Então, eu fiquei com 6 de cada lado, intercalados pelas correntinhas, com 3 correntinhas aqui em cima. Vai formando esse... É o leque aqui, né, que tá abrindo. Aqui mais 2 correntinhas. 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Aqui, aquela correntinha só para dar aquela fechada, mais 2 pontos altos, ponto sobre ponto. E a gente vai recomeçar. Então, essa sequência é isso aqui, tá? Vamos fazer isso até terminar a volta. Vou fazer aqui as 2 últimas correntinhas. E fechar a volta 19, aqui como nas outras, nesse ponto alto, com o ponto baixíssimo. Então, aqui tá concluída a volta 19, agora vamos dar uma olhadinha na volta 20, que é a nossa última volta. Chegamos aqui, então, na nossa tão esperada volta 20. E para começar, a gente vai fazer 4 pontos altos fechados juntos, para fechar o contorno do abacaxi, 2 correntinhas aqui. E agora, aqui a gente tem uma sequência de pontos altos sobre pontos altos. Aqui no meio, a gente tem um sinal diferente. Eu não sei se eles quiseram identificar isso como ponto picô, que geralmente não é esse o símbolo dele, mas a gente não vai usar de qualquer forma o ponto picô, a gente vai manter as correntinhas. Então, aqui a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da volta de baixo e intercalando com correntinhas. E aqui eu fiz uma coisa diferente também, que é, em vez de usar uma correntinha só no centro, eu fiz 3 correntinhas, tá? Mantendo o que tem na volta de baixo. Então, a gente segue a sequência toda aqui, finaliza com as 2 correntinhas e aí recomeça. Então, vamos lá, né? Dando início aqui à nossa última volta. Vamos fechar esse bico primeiro, fazendo os 4 pontos altos fechando junto. O primeiro aqui, faço as 3 correntinhas.
Aí, pego no segundo, tiro só 2 alcinhas, já vou pro terceiro, tirando 2 alcinhas, último, tirando 2 só, e aí sim, laço e tiro tudo. E aí, a gente ficou com esse bico aqui em cima. Aí, 2 correntinhas, e vou repetir praticamente aqui em cima desse desenho, a mesma coisa, fazendo um ponto alto sobre ponto alto e uma correntinha. Aí, aqui do lado, pego no ponto alto seguinte, correntinha, ponto alto seguinte, e vou seguindo assim, em toda essa parte. Aí, aqui o último, mais uma correntinha, faço aqueles 2 pontos altos aqui dentro do V, separados por 3 correntinhas. E sigo da mesma forma, uma correntinha, um ponto alto aqui em cima do primeiro, e assim vai. Aí, aqui, ó, cheguei no último, 2 correntinhas, e aí, vamos fazer esse bico aqui de novo. Então, vamos lá. Laço aqui no primeiro ponto alto, tiro 2 alças, no segundo, mesma coisa. Já pulo pro terceiro, pro quarto, aí, fiquei com esse monte de alças aqui, laço e pego todas juntas. E aí, continuando. 2 correntinhas e vamos repetir aqui toda essa parte do ponto alto correntinha. Então, indo aqui para os últimos pontinhos dessa volta 20, fiz o ponto alto aqui em cima desse ponto alto, 2 correntinhas, e agora, em vez de eu fechar na terceira correntinha, como em todas as outras voltas, como são os pontos altos fechados juntos, a gente vai fechar na junção deles, que é aqui em cima, tá? Aqui eu tenho 2 correntinhas que já eram da separação, os pontos altos aqui embaixo, e aqui, que é o ponto que juntou todos eles, eu venho com o baixíssimo aqui, e assim terminamos. Aqui tá a nossa mandala, tá grande, nem cabe direito aqui nesse enquadramento. Eu vou cortar agora o fio pra gente poder arrematar. Vou puxar aqui, eu gosto de passar a ponta aqui por dentro dessa alça, puxo, então já fico com um nozinho aqui bem preso. E aí, eu vou esconder esse fio. E o único outro fio que a gente ficou, como essa mandala é toda de uma cor só, é o fio central. Então, para esconder esses 2 fios, você pega uma agulha de tapeceiro. Aqui, você pode até tentar dar mais uma puxadinha, acho que o meu já tá fechado bastante aqui. Aí, você pode dar um nozinho por aqui, pra prender mesmo, pra amarrar, pra ele não abrir mais. Então, vou pegar aqui na alça do lado. Vou puxar aqui pra dar um nozinho. E aí, vou esconder esse fio por dentro aqui mesmo. Então, eu vou passando aqui por dentro. Dei quase a volta inteira aqui. Aí, vou cortar. Então, aqui o centro tá pronto. Agora, essa outra pontinha aqui, a gente esconde ela também. A gente já tá com um nozinho aqui.
E aqui até que é fácil, porque como tem o contorno do abacaxi, então os pontos altos, quando tem ponto alto assim, fica mais fácil de você esconder. Então, a gente vem descendo por aqui, ó. Gosto de passar bastante, tá? Descer bastante aqui, pra ele não... E depois, quando a gente estica no ar, às vezes a gente vem, sei lá, até aqui. Na hora que estica a mandala, solta, fica um pedacinho desse tamanho. Então, para não correr esse risco, a gente vai passando aqui por dentro, pegando nesses fios aqui, nessas linhazinhas que são bem as linhas de trás mesmo. Daí do outro lado não dá pra ver nada. Fazer até um outro nozinho aqui. E aí a gente já pode cortar, tá seguro. Então, tá aqui a nossa mandala. Agora, a gente vai blocar ela. E depois a gente vai colocar no aro. Então, tá aqui nossa mandala pronta. Vou falar um pouquinho sobre a blocagem agora, que é a gente esticar essa mandala em algum lugar onde a gente possa espetar alguns alfinetes aqui para poder medir. Então, a gente puxa o que a gente conseguir aqui, deixa ela bem esticadinha e tenta fazer isso de forma simétrica. Então, a gente põe em cada pontinha dela, a gente coloca um alfinete. Aí, a hora que ela tiver mais ou menos esticada e razoavelmente simétrica, a gente vai pegar uma fita, uma régua e vai medir. Essa aqui tá com 50 centímetros. Para escolher o aro, a gente tem que escolher um aro que seja um pouco maior que ela. Porque, por exemplo, essa mandala aqui que eu fiz antes, se eu usasse esse aro, ele ficaria muito rente. Ele tá quase já do tamanho certo. Só que a mandala, ela vai esticar mais ainda. A hora que a gente for amarrar ela, de fato, a gente vai conseguir dar mais uma puxada. Então, esse aro de 53 centímetros vai ficar pequeno. Para essa mandala, eu vou usar esse aro aqui de 57. Então, ele vai ficar uns 4 centímetros para cada lado aqui a mais. Quando vocês forem comprar o aro, quem não tiver o aro tiver que encomendar, então, pega essa medida daqui até aqui e acrescenta mais 8 centímetros, 4 de cada lado. Você vê aí a elasticidade da sua linha e tudo, mas geralmente ela vai ficar legal num tamanho assim, tá? Vai ficar bem esticadinha e vai ficar mais bonita. Esse aro aqui que eu tenho, ele é de MDF, cortado a laser. Eu mandei cortar em uma empresa que trabalha com corte a laser mesmo, de MDF, e na época eu pedi para cortar uma placa inteira. Então ela veio cortando desde 80 centímetros e aí fez vários aros para mim, acabou saindo mais em conta e valeu a pena na época. Então esse aro aqui que eu tenho é de MDF, agora vocês podem fazer em outro tipo de aro também. Tem aros de metal, tem aros de cipó, né? Então tem algumas opções aí. Então agora vamos partir para amarração. Para a gente fazer a amarração, então a gente vai precisar cortar uns fios. Aqui a gente vai precisar de 12 fios, né? Porque um para cada ponta aqui. Não muito curto, pega um fio maiorzinho, assim, de uns 40 centímetros. Porque senão depois na hora de arrematar fica muito difícil de esconder esses fios quando eles ficam muito curtos. Aí a gente só vai passar o fio aqui no meio, onde era aquele ponto central, né? Onde tinha aqui as 3 correntinhas, o V com 3 correntinhas. E aí a gente vai amarrar aqui no aro. Para começar, eu gosto de dar 2 nós. Aí eu gosto de prender, por exemplo, as 2 pontas aqui que são equivalentes primeiro.
Meio ruim mostrar no vídeo porque não é nessa posição que eu faço geralmente, tá? E aí depois eu vou prender essas duas, então assim, a gente vai deixando aqui na posição mais central, depois prendo essas duas, depois prendo as outras, e aí assim a gente vai amarrando. Essa amarração é uma das mais simples que tem, porque a gente vai pegar pelas pontas só, e são só 12 pontas, então não é nada de muito complicado. E aqui a gente vai prendendo, então, cada uma das 12 pontas no aro, com 2 nós, de forma bem simples. Então, tá aqui nossa mandala com todas as pontas presas, e agora a gente vai fazer o arremate desses fios aqui que ficaram. Então, cada fiozinho a gente vai ter que esconder essas linhas. Então, a gente vai virar aqui do outro lado, do lado avesso dela. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é trazer esse nozinho para esse ponto aqui, a partir da onde a gente vai começar a descer com a agulha. E aí, a sugestão é a gente descer até aqui, porque aqui tem esses pontos altos juntos, bem juntinhos, e aí fica fácil de esconder, mas aí para isso a gente vai ter que vir descendo até aqui. A gente tem 24 fios para arrematar agora, então a gente tem que ter bastante paciência para ficar um trabalho bem feito. Aqui a gente vai fazer parecido com o que a gente fez aquela hora quando a gente terminou a mandala, e sobrou aquele fio único para arrematar. Cheguei aqui, então, nos pontos altos, aí eu passo por trás de todos eles. E depois aqui fica fácil de cortar. Faço a mesma coisa aqui com o segundo fio. Por isso que eu falei pra gente não deixar o fio muito curto na hora que a gente for amarrar, senão fica muito difícil essa hora aqui. Ó, então aqui. Também cheguei aqui do outro lado. A gente vem aqui com a tesoura. Aí do outro lado ele fica assim, bem certinho. Então a gente vai fazer isso em cada uma das pontas com cada fio, para fazer nosso acabamento aqui da mandala. Então tá aqui nossa mandala finalizada, com 57 centímetros, todos os fiozinhos arrematados. Me digam aí o que vocês acharam dos vídeos, se gostaram, se conseguiram entender tudo, curtam, comentem, se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram também, que lá eu posto vários gráficos, tá bom? Então é isso, gente. Valeu, até a próxima!